Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele quer que aumenta. Aumentar. Glórias a Deus por mais este dia na casa do Senhor. Temos o privilégio de podermos separar um tempo para ouvir a voz do Senhor. Está quente? Pensar que o inferno é um pouquinho mais. Trabalhe para você ficar fora dele. Ame. Seja paciente. Seja longânimo. Pratique a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Você sabia que no inferno não tem ar-condicionado? Nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas. Vivemos num país onde tudo dá, em que apesar das inconstâncias políticas, nós temos liberdade. Você tem liberdade de ir e vir. Dificilmente você vai encontrar um protesto de alguém queimando alguma coisa aí nas ruas de Brasília. Você está aqui na igreja, você pode adorar o Senhor. Você ouve a palavra, você pode dar um glória a Deus, um aleluia. São todas coisas que são privilégios que são concedidos a pessoas como eu e você. E nós temos que agradecer ao Senhor por isso. O privilégio de não estarmos no hospital, o privilégio de não estarmos num velório. Menísia contava pela manhã que uma amiga dela jovem dormiu bem na sexta-feira, faleceu. Deixou a mamãe mais idosa, sozinha. E essas coisas são coisas da vida. E o Senhor, Ele tem nos dado o privilégio de viver. Talvez não seja a vida que você espera. Talvez não seja a vida que você deseja. Mas é a vida que você tem. Viva ela intensamente. Em nosso último encontro, meditamos sobre o tema Eu escolhi servir a Jesus. Tinha uma brincadeira entre crianças que falava assim: Unidunite, o escolhido foi você. Uma brincadeira infantil que muitas vezes reflete a nossa infantilidade de crer que temos o poder ou a autossuficiência em escolher Jesus. Muitas pessoas acham que elas escolhem Jesus. Mesmo estando mortas no pecado, elas acham que depende delas. Sim, em algum momento das nossas vidas, nós aceitamos o chamado divino. Mas isso não se relaciona com a minha ou com a sua vontade. E sim a resposta a um chamado envolvente, irrecusável, porque a graça de Deus, ela é irresistível. O verso que ficou da semana passada, de João 19:11, que diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: não terias poder algum sobre mim, se de cima não lhes tivesse sido dado a ti, e por isso, quem a ti me entregou tem maior pecado. Pilatos se enganou ao medir o seu poder como algo imbatível, e nós muitas vezes fazemos o mesmo. Nós achamos que nós somos imbatíveis, nada pode nos abalar, até que vem uma chuva, até que vem um vento, e nós estremecemos. Esquecemos da nossa fragilidade e dependência do Criador. É só nós termos um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de saúde, um pouquinho mais de poder e autoridade, que nós achamos que nós somos autossuficientes. As pessoas começam a vir à igreja por alguma dificuldade qualquer, e a partir do momento em que essa dificuldade ela vai sendo sanada, naturalmente a pessoa acha: não preciso mais, resolvi. Isso acontece na medicina também. A pessoa ela vai no médico, no profissional da saúde, o profissional faz os exames cabíveis, passa o medicamento, e aí a pessoa fala assim: por quanto eu tenho que tomar, doutor? Olha, você tem que tomar por 15 dias, tal hora, faz assim, assado. E a pessoa começa a tomar o medicamento, ela melhora, ela fala: não preciso mais, passou a dor.
nós esquecemos na nossa fragilidade e dependência do Criador. Escolhermos a Jesus é consequência apenas da ação amorosa de Deus sobre as nossas vidas, pois sem a ação direta de Deus, nós permaneceríamos mortos no pecado. Nunca houve uma demonstração tal de amor como o próprio Deus morrendo para nos salvar. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de hoje tem como título Jesus crucificado. Quero convidar você, mais uma vez, a abrir o Evangelho de João capítulo 19. Nós estamos caminhando para o fim. Evangelho de João capítulo 19, versos 16 em diante. Evangelho de João capítulo 19, versos 16 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou na cruz. No topo da cruz estava escrito: Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Mais uma vez, Pai, lemos o texto sagrado e precisamos que o Senhor nos conceda a interpretação. O texto sagrado, Pai, não é de particular interpretação, cada um pensa o que quer. E nós, Pai, nos esmeramos em conhecer o significado das Escrituras, para que possamos aplicar nas nossas vidas de uma maneira correta. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor derrame sobre nós o espírito de entendimento. Que nós possamos, Pai querido, captar a mensagem, possamos entender a mensagem, e possamos aplicar esta mensagem nas nossas vidas. Não há outra motivação a não ser te conhecer, a não ser te conhecer e te glorificar. Precisamos do Senhor, Pai. Nossa mente não é a tua mente, os seus pensamentos são pensamentos maiores do que os nossos, e nós precisamos da tua ajuda. Eu, Pai querido, na presença de na função de pastor desta igreja, preciso da sua ajuda. Preciso que o Senhor possa me dar a autoridade necessária, para que eu possa trazer o recado santo, que vem direto do teu altar, para o meu coração e para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Jesus crucificado. O primeiro versículo que nós vamos meditar nessa noite é Evangelho de João 19, 16. Pilatos desistiu. Ele vinha tentando, ele vinha lutando, tentando de todas as formas libertar Jesus, mas ele sempre esbarrava no fator medo. Ele tinha medo, ele tinha receio de que a decisão dele trouxesse outras consequências, um tumulto em Jerusalém, a queda dele como governador, o julgamento de César como uma pessoa que não olhava e não dava atenção para os problemas da região. E o que aconteceu foi, João 19,16, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. A sentença de morte em si não é pronunciada. Pilatos não diz, ele é culpado e merece morrer. Ele simplesmente abre mão da sua autoridade. A entrega de Jesus para ser crucificado é a permissão de executar o juízo. Você vai lembrar que em João 18 nós falamos
que a partir da ocupação romana se tirou o direito dos judeus executarem a morte, executarem a punição com morte. Então naquele momento o que Pilatos faz é: eu dou autorização a vocês, para vocês executarem o juízo. A ação iria acontecer pelos soldados romanos, sim, mas sob o controle das autoridades judaicas. Quem estava regendo aquele momento eram as autoridades judaicas. Sem dúvida, Pilatos se viu constrangido pela importunação deles a entregar Jesus, e a sua decisão foi tomada para que literalmente o deixassem em paz. Lucas 23, 24 fala: então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Ele cansou. Um ensinamento para você: você não pode cansar. As lutas da vida, elas ficam te testando para ver até onde você suporta. Mas a palavra de Deus diz que não há uma tentação maior do que você pode suportar. Então não abra mão do que é certo. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Lute enquanto for possível. Não faça como Pilatos. Pilatos acaba traindo o homem como todos os outros. Ele entregou Jesus. Essa expressão entregou Jesus é a mesma expressão usada para dizer a traição de Judas. Judas, ele vai lá e entrega Jesus. Os dirigentes judeus fazem o mesmo. Abre aí João 18, versos 30. João 18, 30. Evangelho de João, capítulo 18, verso 30 e 35. Responderam-lhe: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Os judeus entregaram Jesus para ser julgado. Verso 35. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. A expressão é a mesma. Todos traíram Jesus Cristo. Todos traíram a Jesus. Os que não o tinham acolhido como palavra da vida, aqueles que não entendem, aqueles que não aceitam Cristo, eles o rejeitam. João capítulo 1, verso 11. João 11. Veio para o que era seu, e os seus, os judeus, não o receberam, não o aceitaram, eles o rejeitaram. Os que não tinham ou não o tinham acolhido como palavra da vida, o acolhem agora para matá-lo. São as trevas que querem apagar a luz. João 1,5. João 1,5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, mas intentam, lutam contra. Eles não podem de maneira nenhuma separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas eles tentam. E eles tentam fazer o possível para tirar a tua paz, e muitas vezes conseguem, porque nós ainda temos o nosso coração alicerçado nas coisas do mundo. Temos orado pela nossa irmã Edilene. Hoje pela manhã ela estava aqui. Voltou do Maranhão, mas ela continua naquela preocupação exacerbada em relação à pátria, e nós temos que orar pelo Brasil. Em relação ao presidente, e nós temos que orar pelas autoridades. Mas isso não pode consumir o nosso ser. Quando algo consome o nosso ser, que não é Deus, chama-se idolatria. Por mais que seja a melhor intenção, boa intenção, chama-se idolatria e nos consome. E nós temos que orar pela nossa irmã, porque ela tem sido consumida por esse desejo, por essa vontade que é dela, e não está sendo aplicada de uma maneira correta. As trevas, elas querem apagar a luz. João 19, 17.
19, 17. E Jesus saiu. Ele não foi levado, não saiu na marra, ele não se escondeu, como ele entrou no pretório, quando ele foi julgado por Judas, quando ele foi perante Anás e Caifás, ele faz tudo de livre e espontânea vontade, e Jesus saiu, carregando ele mesmo a sua cruz, para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E você já sabe duas palavras pelo menos em hebraico, que a primeira foi Gabatá, que quer dizer pavimento, que era um lugar glorioso, e hoje você aprende Gólgota, que quer dizer Calvário. Historicamente, um pouco de história para você. Segundo o costume romano, cada criminoso, como parte da sua punição, carregava na sua cruz nas costas. Não era a cruz inteira, eles não carregavam a cruz inteira, aquela figura de Cristo carregando com o pé da cruz raspando, não é histórico isso, é muito mais uma ilustração. O que se carregava era a parte de cima da cruz. O criminoso condenado a levava em seus ombros para o lugar da execução, onde a trave vertical já estava fixada no chão. A vítima depois era deitada de costas no chão, seus braços eram esticados e pregados ou amarrados, eram duas opções, nessa barra horizontal, que era a seguir levantada junto com a vítima e presa à barra vertical. Os pés da vítima eram da mesma maneira que os braços, ou pregados com pregos ou amarrados, todos eles na barra vertical, o qual algumas vezes era também colocado um tipo de um assento, um pedaço de madeira, que poderia ser tanto para ele sentar, como também para colocar os pés. Mas o objetivo dessa madeira não era aliviar o sofrimento, e sim prolongar o sofrimento, dar esperança para aquela pessoa que estava sendo crucificada, de que ele podia. Então, quando ele não estava aguentando, ele empurrava, e aquilo ele demorava talvez 1 dia, 2 dias, a pessoa ela ficava naquela aflição, querendo quase morrer, sendo asfixiada, e ela voltava, e aquilo ia até que ela desfalecia. O objetivo não era aliviar a dor, mas sim prolongar a agonia. Afirmava-se que o sacrifício de Isaac, abre lá Gênesis, capítulo 22, verso 6, mantém João aberto, Gênesis 22, 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele porém levava nas suas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Abraão recebeu uma direção: vai, sacrifica seu único filho. Abraão, ele vai primeiramente com seus servos. Quando ele chega perto do lugar de sacrifício, ele fala para os servos: vocês ficam aqui. Ele pega aquela madeira, aqueles gravetos para fazer a fogueira do holocausto, e coloca sobre as costas de Isaac, e ele carrega o fogo e o cutelo, e eles vão lá, e a história você conhece. Afirma-se que esse sacrifício, ele foi realizado exatamente na hora em que lá no templo estava ocorrendo a imolação do Cordeiro Pascal. O horário era por volta das 3 horas da tarde. Então nós temos 3 fatos distintos na história. Começo, lá em Gênesis, Isaac tipificando o sacrifício do cordeiro, carregando a lenha nas costas. Jesus Cristo carregando a barra horizontal nas costas para o sacrifício. E lá no templo, no horário que Cristo ia ser crucificado, estava sendo imolado, morto, o Cordeiro Pascal, para que houvesse o perdão dos pecados do povo de Israel. Aleluia. Jesus, o Filho único, dado pelo Pai por amor ao mundo,
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sai nesta hora para a morte. João, a partir daí, descreve em termos de crucificação o que antes ele descreveu em formas de exaltação, e nós lemos em João 19,13, quando ele é levado para aquele lugar, para o último momento de julgamento, aquele Gabatá, que era chamado de lugar glorioso. Jesus Cristo, ele é condenado gloriosamente, por mais que aos olhos humanos você não consiga enxergar isso. Todos esses elementos simbólicos, eles mostram e atestam a divindade de Deus. Ele não foi condenado num lugar qualquer, ele foi condenado num lugar glorioso, porque ele é cheio de glória. A exaltação de Jesus viria no dom da sua vida. Os outros evangelhos relatam que os soldados ordenaram a Simão de Cirene que carregasse a cruz para Jesus. Mas por que João não fala disso? Se você ler Mateus, se você ler Marcos, se você ler Lucas, vai aparecer a figura de Simão o Cirineu, um homem que trabalhou o dia inteiro no campo e ele estava voltando, e naquele momento Jesus Cristo, carregando a sua trave, ele desfalece. Ele estava fraco, ele tinha perdido sangue, ele estava cansado, já devia estar algum tempo sem comer, e ele cai no chão. Os guardas devem ter tentado levantar ele, batendo, palavras de ordem, mas não acontece nada. O rito tinha que continuar. Aquele homem está passando, você vai ajudar ele a carregar. Mas por que João não fala nisso? Apesar do brutal açoitamento, Jesus saiu e levou a barra da cruz até o portão da cidade, onde caiu de fraqueza e pela perda de sangue, e ali os soldados forçaram Simão, que passava ali chegando no campo, a carregar a cruz. João não cita o seu nome, não fala dele. O objetivo de João não é falar da ação humana, mas falar da ação divina de Jesus Cristo. O objetivo dele é esse. Ele foca na morte de Jesus em termos da sua decisão e obediência ao Pai. Ao decretarem a morte, todos os poderes traíram Jesus, mas ele continua fiel ao Pai. Mas o ensinamento: não se dobre, independente da força que se levanta contra você. É muito mais fácil você seguir o curso desse mundo. É muito mais fácil o povo estar inflamado falando uma coisa e você fala: eu concordo com isso, ou apenas curtir. Outra coisa é você ponderar e você falar realmente o que você acha. Não se dobre a massas, não se dobre a autoridade do mundo. Jesus não depende da sua sentença, Jesus não depende de soldados, ninguém lhe tira a vida, ele se entrega voluntariamente. João 10,18. João 10,18. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. E Jesus Cristo fala: eu recebi toda a autoridade dos céus. E ele olha para mim e para você e fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, você tem que estar disposto a fazer as coisas por livre e espontânea vontade. A sua entrega, ela tem que ser pessoal. O seu desejo, ele tem que ser pessoal. Talvez no começo você trabalhe um pouco meio na marra, mas nós temos que caminhar para esta liberalidade de Cristo, em que Cristo olha para a situação e fala: eu vou porque eu quero ser obediente ao Pai. As situações da vida vão ser apresentadas para você, e talvez uma outra pessoa não esteja perto, ninguém esteja vendo, e você vai ter que decidir: eu vou fazer para glorificar Deus, ou eu vou fazer para glorificar a mim mesmo.
João frisa a voluntariedade e a liberdade da morte de Jesus. Ele mesmo carrega agora a cruz e sai para o lugar de execução, como tinha saído para entregar-se, e mais tarde para se apresentar como rei. Jesus toma iniciativa como se tivesse pressa em manifestar o amor de Deus e libertar o homem. Ele estava querendo rapidamente, não para diminuir o sofrimento, mas para que os filhos de Deus, para que as filhas de Deus pudessem ser agregados como família. Ele está disposto a se sacrificar em prol de mim e em prol de você. Aleluia. E ele faz isso com pressa. Para provar que ele é o sacrifício por nossos pecados, ele foi tirado da cidade para ser pendurado no madeiro, pois o costume era, em cumprimento da lei, que os sacrifícios cujo sangue era derramado pelos pecados fossem realizados fora da cidade. Levítico 16, 27. Segura João e vai em Levítico. Levíticos 16, 27. Levíticos 16, 27. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados para fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. O sacrifício pelo pecado era feito fora do santuário, fora da cidade. Por isso que Jesus Cristo não foi morto dentro da cidade, ele foi morto fora da cidade. E a mesma lei declara ser maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Deuteronômio 21, 23. 22 e 23. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aquele que é pendurado no madeiro é considerado maldito. Jesus Cristo, com o meu pecado e o seu pecado na cruz, é olhado pelo próprio Deus como maldito. Ele se faz maldição por nós. Ambas se cumpriram em Cristo, para que se fosse feita a expiação por nossos pecados, mediante o sacrifício da sua morte, para nos resgatar da maldição da lei, fazendo-se ele maldição por nós. Gálatas 3,13. Abre aí. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, conforme nós lemos em Levíticos e Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A tua salvação não depende de você. A tua salvação depende do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Não há nada que você possa fazer que te torne digno desta salvação. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Quando tiver difícil, quando a situação estiver injusta por seu lado, você deve buscar a justiça em Cristo. É só nele. Se ele padeceu, eu me submeto a esse sofrimento. João 19, 18. João 19, 18. Ali o crucificaram, juntamente com dois outros,
Um de cada lado e Jesus no meio. Coincidência? Um de cada lado? Por que Jesus não ficou na direita? Ou por que Jesus não ficou na esquerda? Por que ele foi ficar no meio? No mundo antigo, essa era a mais terrível das punições e era associada com vergonha e horror. Ela era tão brutal que nenhum cidadão romano de todo o Império Romano podia ser crucificado a não ser que César falasse: crucifica. Nem um governador, nem um centurião, nem uma autoridade, apenas César poderia falar: cidadão romano, você vai morrer na cruz. A vítima, após ser despida e surrada, até ficar extremamente fraca, podia ficar pendurada debaixo do sol quente por horas e até dias. Para respirar era necessário empurrar com as pedras, lembra do banquinho? Lembra do apoio? Empurrar com as pernas e puxar com os braços para manter a cavidade do peito aberta e funcionando. Um terrível espasmo muscular destruía o corpo inteiro, mas desde que o colapso era o mesmo que asfixia, o esforço continuava. Se a pessoa não se esforçasse, ela se asfixiava. E também por isso, e aí mais uma palavrinha para você: sedúcula, que é aquele banquinho, que é onde apoia o pé, prolongava a vida e a agonia. Ela parcialmente apoiava o peso do corpo e, portanto, encorajava a vítima a continuar lutando. Como se a severidade do castigo não fosse em si mesma suficiente, Jesus, ele é pendurado em meio a dois salteadores, como se ele não só merecesse ser classificado com os outros, ele era colocado como o pior. Aquele que ficava no meio era considerado como o pior, o mais desprezível. Isaías 53:12. Por que Jesus Cristo foi colocado no meio? Por que ele não foi crucificado sozinho? Ele podia ter sido crucificado sozinho? Ele podia estar em outra posição? Isaías 53:12. 53. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Dois fatos que Isaías 53:12 fala 600 anos antes de Cristo vir. Primeiro, Jesus Cristo não ia ser crucificado sozinho, ele ia estar no meio deles. Segundo, a gente vai ver mais para frente, um dos ladrões, dos salteadores, fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E ele olha e fala: hoje mesmo estarás. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, eu, você e aquele homem intercedeu. É preciso que tenhamos sempre em mente que os perversos executores de Cristo nada fizeram, senão o que fora determinado pela mão e propósito de Deus, pois Deus não entregou seu Filho às iníquas paixões deles, mas determinou que, segundo sua própria vontade, ele seria oferecido como sacrifício. E isso é uma das maiores dificuldades para o cristão entender: o conceito da justiça de Deus, o conceito da ira de Deus. Estava lá em Cuiabá e eu fui falar um pouquinho da ira de Deus. Os olhos se arregalam. Pastor, Deus se ira? Deus fica irado? Deus amaldiçoa? Nós lemos hoje pela manhã: aquele que faz o bem, Deus abençoa; aquele que não faz o bem, Deus amaldiçoa. E não é demônio, ele rejeita. O amaldiçoa tem sentido de rejeição.
Romanos fala, ele entregou aqueles homens e aquelas mulheres que perverteram a sexualidade aos seus próprios desejos. Ele rejeitou essas pessoas, ele amaldiçoou, e as pessoas não aceitam. Elas querem um Deus bom, um Deus perdoador, mas esquecem que esse Deus no Antigo Testamento, ele acabava com nações, acabava com exércitos, e é o mesmo Deus. Jesus Cristo não é a coleira de Deus, mas para muitos é. Não nós podemos vê-lo sair em direção ao lugar maldito, Jesus Cristo, como se estivesse contaminado por uma massa de toda sorte de delitos, para que ali se mostrasse como sendo maldito diante de Deus e dos homens. Com certeza, somos grandemente estúpidos se porventura não virmos claramente nesse espelho com que repugnância Deus considera o pecado. Somos mais duros que a rocha se não tremermos perante o juízo de Deus. Se ele fez isso com o próprio filho, o que ele vai fazer com o ser humano? A pessoa tem que ser estúpida. O comentarista ele usa esse termo, e eu peguei esse termo, em achar que o próprio Deus vai executar esse tipo de juízo com o próprio filho amado dele, e com você ele vai colocar a pizza. Não vai ter problema nenhum, está liberado. Não vai ser bem assim. Quando por outro lado Deus declara que nossa salvação lhe era tão preciosa, que não poupou o seu Filho unigênito, que rica bondade e espantosa graça nós visualizamos ali. Quem, pois, fizer uma justa avaliação das causas da morte de Cristo, juntamente com o benefício que ela nos traz, não considerará, como fazem os ímpios, a doutrina da cruz uma loucura. Se você começar a pensar em tudo que Deus já fez por você, a começar do sacrifício na cruz do Calvário, você vai ver que o teu sacrifício perante isso é nada. Abrir mão das coisas é nada, porque ele já abriu mão de tudo. Casais casados têm que viver abrindo mão, e quanto mais você abre mão, mais o casamento ele é em paz. Tem um livro que fala assim: conflitos no lar e a escolha do pacificador. A pessoa que se levanta para falar: eu não quero conflito, eu não quero ter razão. Isso não é ser banana, é ser uma pessoa com autoridade. Jesus Cristo faz isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22 e 23. Abre por gentileza. 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 e 23. Primeira Coríntios capítulo 1, versos 22 e 23. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. As pessoas olham para uma vida segundo os padrões de Deus, ela é loucura. Mas entendeu o sacrifício que foi feito por você, você não considera loucura, você considera um privilégio. Aleluia. As pessoas do começo do século, quando eram levados para as covas dos leões, para aquele coliseu romano, homens, mulheres, crianças de colo, idosos, e eram soltados os leões, aqueles homens louvavam ao Senhor. Quando eles eram colocados em coluna e incendiados, eles cantavam louvores a Deus. Ou você nega ou você morre. Eu morro, mas eu não nego meu Deus. Porque eles entendiam que a loucura verdadeira é negar uma vida em Cristo e não negar a vida terrena, que é passageira. João 19, 19, nosso último versículo.
João 19:19. Pilatos redigiu também um letreiro, que mandou afixar sobre a cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Era costume escrever o crime pela qual a pessoa era condenada à crucificação. Escrevia-se numa tabulinha e alguém ia na frente, a pessoa atrás. Então, quando as pessoas olhavam, falavam assim: o que está acontecendo? Por que essa pessoa está passando por isso? Estava na plaquinha, não tinha que perguntar. Quando o prisioneiro era crucificado, a placa muitas vezes era colocada, era presa à cruz. Em Cristo, porém, há esta circunstância extraordinária. O título não está falando de um crime, está falando algo que ele realmente é. Está atestando para o mundo, e nós vamos ver na semana que vem, no verso 20, que foi falado em grego, latim, em grego, latim e hebraico, para que todas as pessoas que estavam ali naquele momento da festa de Jerusalém, da Páscoa, pessoas de todos os povos, pudessem ver: Jesus Cristo é o Nazareno, Rei dos Judeus, independente da língua. Começa-se ali a propagação do Evangelho, através da ação de um homem ímpio, que não sabia o que estava fazendo, mas que era direcionado pelo próprio Deus. As palavras que ele escreveu, quem mandou ele escrever, não foi a vontade dele, mas foi o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Assim, ele não estigmatizava Cristo com o cometimento de um delito, mas a providência de Deus que guiou a mão de Pilatos, tendo em vista um objetivo mais elevado. Não ocorreu Pilatos celebrar a Cristo como autor da salvação, mas foi isso que ele fez. Ele testificou para todas as pessoas que aquele homem não tinha crime algum, simplesmente ele era o Messias, que estava sendo crucificado para perdão dos pecados daquele que todo o que nele crê. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2 diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o reino dos céus chegou. O reino dos céus, ele é implantado na terra. Nada mais pode ser feito. Satanás, governos, impérios, nada pode ser feito. O reino de Deus foi estabelecido na terra e não há nada a ser feito. O Senhor Jesus é realmente o Rei dos Judeus. A cruz é o meio da sua exaltação e a forma exata da sua glorificação. A glorificação de Cristo veio através do sofrimento. A glorificação da sua vida também vem através do sofrimento. Se você quer seguir a Cristo, tome a sua cruz e me siga. As pessoas não querem o sacrifício. Eu prefiro ir num show de stand-up do pastor fulano que conta piada e ele me faz ficar tão feliz. Eu prefiro ir num culto inclusivista, em que eu posso me sentar ao lado de uma pessoa com uma doutrinação sexual totalmente pervertida, e nós continuamos convivendo na mesma condição, e ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo, porque a palavra que procede do púlpito é uma palavra que vai acomodar o pecado das pessoas. Mas Jesus Cristo diz: você quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Desta forma, os dois homens responsáveis mais ativa e imediatamente pela morte de Jesus, Caifás e Pilatos, estão inadvertidamente favorecendo os propósitos redentores de Deus, servindo como profetas do rei que eles executam. Quando Pilatos, gentio, romano, pagão, adorador de imagens, escreve aquilo, ele está dando uma mensagem para o mundo profética. Esse é Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Judeus. O crucificado é o verdadeiro Rei, o Rei mais majestoso de todos, porque é Ele que está esticado sobre a cruz, transformando assim um horrível instrumento de tortura em um trono de glória. Para Jesus Cristo, aquela cruz não é o local de sofrimento, é um local em que o nome dele é glorificado.
após a sua morte, após a sua ressurreição, Ele sobe aos céus, se assenta à destra do Pai, intercede por mim, intercede por você. Não permite que Satanás levante nenhum tipo de acusação, nos dá força na Santa Ceia. Ele relembra aquilo, quando nós pegamos o pão, quando nós tomamos o vinho, o Senhor, Ele nos fortifica, Ele nos dá força para perseverar, até que toque a trombeta e nós possamos nos unir a Ele. O que era instrumento de tortura para Jesus Cristo, é na verdade instrumento de glória. O que é instrumento de sofrimento na sua vida, é instrumento de glória. O Senhor, Ele colhe as suas lágrimas, vê a sua angústia, vê o seu sofrimento, e Ele se alegra com isso, não por você sofrer, mas por você continuar perseverando nesse caminho, algo que não tem como você sair. Até o fim dos dias, você vai continuar lutando, vai ter que matar leões por dia, mas os leões, eles não vão te matar. E se vierem a matar, quando você abrir os olhos nos céus, o Senhor, Ele vai te abraçar e falar assim: vem, bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos, porque Tu és tremendo, Senhor, Tu és maravilhoso e bendito, e nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Nós pedimos perdão porque muitas vezes não entendemos o Seu agir e o Teu mover, Senhor, mas nós nos submetemos à Tua vontade, Pai, e pedimos que cada vez mais o Senhor cumpra os Teus desígnios sobre nós e em nós, Pai, que o mundo venha Te conhecer através das nossas vidas, através do nosso testemunho, que nós possamos levar as Escrituras, Pai, por onde nós formos, não apenas através de palavras, mas também através, Pai, das nossas ações, através, Pai, do nosso viver, que as pessoas elas possam ver a luz em nós, não uma luz nossa, mas uma luz do Senhor que brilha em nós, e que este mundo em trevas possa ser iluminado para a Sua volta, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia.